E aí, alunos, aqui é a professora Ilana, aluna de português, e hoje eu vou fazer a correção da Aprender Sempre, volume 3, do primeiro ano do ensino médio. Essa é a sequência 2 e vai das aulas 1 a 4. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Drive, lá você encontra esses e outros materiais. E vou deixar também na descrição do vídeo várias playlists com vários vídeos que eu já fiz, que você encontra com mais facilidade outros vídeos da Aprender Sempre, AP, Caderno do Aluno. E se esse vídeo te ajudar, deixa o seu like, que ajuda muito o canal a ser divulgado aqui no YouTube. Se inscreva e ative as notificações para sempre ficar por dentro daquilo que aparece de novo aqui no canal. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. E se você precisa de conteúdos de matemática e física, o canal Exatas 1000 do professor Colombo tem vários vídeos do Caderno do Aluno, AP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag Vim pelo Dona de Português. É isso então, bora lá! Aula 1. Relembrando. 1. Observe a imagem a seguir. Então, a gente tem aqui dois homens, né? Com um ar de discussão. 1. Quem você vê nessa imagem? Dois homens, só isso, só descrever. 2. A palavra que você usou para responder a primeira pergunta é um nome substantivo? Qual? A palavra, então, aqui que ele quer saber se a gente usou e que é substantivo é homens, né? Então, na primeira parte da pergunta, sim, né? É um substantivo. E aí, qual é a palavra? Homens. 3. Esse substantivo nomeou um sujeito específico ou um grupo? Homem aí nomeia um grupo, né? Não é uma pessoa em específico. Então, nomeia um grupo e é um substantivo, por conta disso, é um substantivo comum. 4. Que característica comum você daria a eles, no caso, aos dois homens que estão ali, né, com aquele tom de discussão, que estão voltados um para o outro com esse ar de discussão? Característica comum é que eles estão com raiva, estão enfurecidos, estão bravos, né, por causa de algum motivo ali, estão bravos, estão discutindo. 5. O que eles estão fazendo? Qual a ação deles? Você poderia usar um verbo como resposta? Bom, eles estão discutindo, né, estão brigando, e poderia sim usar um verbo como resposta, por exemplo, o verbo brigar, o verbo discutir, são possibilidades aqui. 6. Agora, escreva uma frase em que você faça a combinação entre o substantivo da pergunta 1, o adjetivo da pergunta 4 e a ação da pergunta 5. Bom, o substantivo da pergunta 1 foi homens, o adjetivo foi enfurecidos e a ação, né, da pergunta 5 foi brigam ou discutem, né, conforme eu sugeri. Então, a frase poderia ser dois homens enfurecidos brigam ou então dois homens enfurecidos discutem. 7. A partir do seu repertório, vamos levantar uma hipótese. Qual teria sido o motivo da ação que você registrou na pergunta 5? Ele quer saber aqui, né, por que você acha que os dois homens estavam aí brigando, né? Então aí tem várias possibilidades, né? Porque a imagem só mostra que eles estão ali naquele ar de discussão, que eles estão brigando, mas ela não deixa claro o porquê. Então a gente pode imaginar que de repente é por causa de política, por causa de futebol, ou é por causa deles terem opiniões diferentes sobre o que fazer ali num determinado trabalho, num determinado projeto, enfim, por conta de religião ou de ideias diferentes, de uma maneira geral. São várias possibilidades aí que a gente pode imaginar. Aula 2. O Ateneu. 1. Escrito por Raul Pompeia, O Ateneu é uma obra muito famosa da literatura brasileira que aborda, entre outros assuntos, o desencontro entre as pessoas. O livro foi escrito em 1888, pertencente ao movimento literário chamado Realismo. Raul Pompeia escreveu a obra a partir de sua vida, por isso ela é classificada como um romance autobiográfico. Narrado em primeira pessoa, o livro propõe um debate muito interessante com análises psicológicas profundas e críticas à hipocrisia social da época. Leia o trecho a seguir. O Ateneu, fragmento. As impressões recentes derrogavam o meu Aristarco, mas a hipérbole essencial do primitivo transmitia-se ao sucessor por um mistério de hereditariedade renitente. Dava-me gosto, então, a peleja renhida das duas imagens e aquela complicação imediata do paletó de seda e do sapato raso, fazendo aliança com Aristarco II contra Aristarco I, no reino da fantasia. Nisto afagaram minha cabeça. Era ele. Estremeci.
Como se chama o amiguinho? Perguntou meu diretor. Sérgio. Dei o nome todo, baixando os olhos e sem esquecer o seu criado da estrita cortesia. Pois, meu caro senhor Sérgio, o amigo há de ter a bondade de ir ao cabeleireiro deitar fora estes cachinhos. Eu tinha ainda os cabelos compridos, por um capricho amoroso de minha mãe. O conselho era visivelmente salgado de censura. O diretor, explicando a meu pai, acrescentou com um risinho nasal que sabia fazer. Sim, senhor, os meninos bonitos não provam bem no meu colégio. Peço licença para defender os meninos bonitos, objetou alguém entrando. Surpreendendo-nos com esta frase, untuosamente escoada por um sorriso, chegou a senhora do diretor, Dona Emma. Bela mulher em plena prosperidade dos 30 anos de Balzac, formas alongadas por graciosa magreza, erigindo, porém, o tronco sobre quadris amplos, fortes como a maternidade, olhos negros, pupilas retintas, de uma cor só, que pareciam encher o talho folgado das pálpebras, de um moreno rosa que algumas formosuras possuem, e que seria também a cor do jambo, se jambo fosse rigorosamente o fruto proibido. Adiantava-se por movimentos oscilados, cadência de minueto harmonioso e mole que o corpo alternava. Vestia cetim preto justo sobre as formas, reluzente como pano molhado, e o cetim vivia com ousada transparência a vida oculta da carne. Esta aparição maravilhou-me. Houve as apresentações de cerimônia, e a senhora, com um nadinha de excessivo desembaraço, sentou-se no divã perto de mim. 2. Agora observe a seguinte passagem do texto. Bela mulher em plena prosperidade dos 30 anos de Balzac, formas alongadas por graciosa magreza, erigindo, porém, o tronco sobre quadris amplos, fortes como a maternidade, olhos negros, pupilas retintas de uma cor só, que pareciam encher o talho folgado das pálpebras, de um moreno rosa que algumas formosuras possuem, e que seria também a cor do jambo, se jambo fosse rigorosamente o fruto proibido. Alguns substantivos foram sublinhados no trecho. Escreva esses substantivos em seu caderno, acompanhado dos adjetivos que se referem a eles. Bom, aqui então eu escrevi esses substantivos junto com os adjetivos que estão se referindo a eles, e da mesma maneira que os substantivos estão grifados no texto, eu deixei eles grifados aqui também na resposta. Então, tudo que está grifado é substantivo, e tudo que não está grifado são os adjetivos que estão se referindo a esses substantivos, que estão dando características para eles. Por exemplo, bela mulher. Bela é um adjetivo que está dando característica aqui para mulher, né? Quadris amplos e fortes. Quadris é o substantivo, né? Amplos e fortes são os adjetivos que estão dando características aqui para o substantivo quadris. B. Qual efeito de sentido o uso de adjetivos em quantidade provoca no texto? Bom, quanto mais adjetivos eu vou colocando, mais detalhes eu vou dando, né, sobre aquilo que eu estou falando, que eu estou descrevendo. Então, o efeito de sentido é justamente esse, de dar uma riqueza maior de detalhes para que o leitor possa aí imaginar o que está sendo descrito. C. Observe as palavras bela, alongadas e amplos. Note que bela está flexionada no feminino singular, alongadas está flexionada no feminino plural e amplos está no masculino plural. Então, o que se pode concluir sobre essas flexões? Bom, o que a gente conclui aqui é que o adjetivo ele tem que concordar com o substantivo, ele tem que combinar com o substantivo. Então, se o substantivo estiver no feminino singular, o adjetivo vai estar no feminino singular. Se o substantivo estiver no masculino plural, o adjetivo vai estar também no masculino plural, né? Então, o adjetivo ele vai aí concordar com o substantivo, vai combinar com o substantivo, vai ser determinado por ele. Tá? Então, a gente costuma dizer, né, ali no texto das gramáticas, que o adjetivo concorda com o substantivo em gênero, ou seja, masculino e feminino, e grau, né, singular ou plural. 3. Leia outro fragmento do texto. As impressões recentes derrogavam o meu Aristarco, mas a hipérbole essencial do primitivo transmitia-se ao sucessor por um mistério de hereditariedade remitente. Dava-me gosto, então, a peleja renhida das duas imagens e aquela complicação imediata do paletó de seda e do sapato raso, fazendo aliança com Aristarco II contra Aristarco I, no reino da fantasia. Nisto afagaram minha cabeça. Era ele. Estremeci. Agora, observe as palavras destacadas no fragmento. A que classe gramatical elas pertencem? Qual é o papel dessa classe gramatical nesse fragmento?
Bom, as palavras grifadas aqui são verbos, tá? E o papel deles aí, no caso, é indicar as ações, né, que estão sendo feitas. Então, eles vão, de certa forma, mover a narrativa, fazer com que a narrativa progrida, né? Então, a classe gramatical é a dos verbos e o papel é ali movimentar, mover a narrativa, fazer com que ela progrida, né, através aí da descrição das ações, né, que estão acontecendo. 4. Leia este outro fragmento e destaque as formas verbais presentes nele. Em seguida, explique qual é o papel dessa classe gramatical nesse trecho. Bom, eu grifei, então, aqui os verbos desse trecho e o papel deles também é basicamente o mesmo da questão anterior, né? É fazer a progressão da narrativa, indicar que a narrativa está progredindo. Aula 3. Gripes e resfriados. 1. Leia o texto a seguir, fragmento de um post no blog do Dr. Drauzio Varela. Gripes e resfriados. Fragmento. Na cultura brasileira, qualquer espirro é sinônimo de gripe. A pessoa abre a geladeira, espirra porque entrou em contato com um ar frio e imediatamente se considera gripada. Essa banalização do que é a gripe tem inconveniente sério, pois não se trata de uma doença com a benignidade que a maioria imagina. Em crianças, pessoas idosas ou imunodeprimidas, pode ser uma moléstia grave e até causar a morte. Gripe e resfriados são doenças virais e vão muito além de um simples espirro. Embora os sintomas sejam semelhantes, os da gripe são bem mais intensos. Há até uma regra prática para distinguir uma enfermidade da outra. Se a pessoa foi trabalhar apesar do nariz escorrendo, do peso na cabeça e da irritação na garganta, não está com gripe, está resfriada. A gripe derruba a pessoa, deixa-a de cama, sem a menor condição de sair de casa e trabalhar. A. Explique o trecho. Na cultura brasileira, qualquer espirro é sinônimo de gripe. Bom, o que ele está querendo dizer aqui nesse trecho é que muitas vezes os brasileiros confundem sintomas de outras coisas, como por exemplo resfriados, com sintomas da gripe. Então banalizam muitas vezes a gripe, achando que qualquer coisinha que eles tenham ali, né, um espirro assim que já dá, ou alguns outros sintomas que são de resfriados, as pessoas já consideram que é aí uma gripe. B. Ao longo desse fragmento, o autor utilizou vários substantivos para substituir a palavra gripe e evitar a repetição que pode empobrecer a linguagem do texto. Quais são esses substantivos? A gente tem, por exemplo, aqui nesse parágrafo que ele fala, né, sobre a gripe e logo depois ele usa as palavras doença e moléstia para evitar repetir a palavra gripe. Então pode colocar doença e moléstia. C. No trecho, os da gripe são bem mais intensos. O autor usa o adjetivo intensos. Veja os sentidos desse adjetivo no verbete de dicionário. Qual sentido dessa classe gramatical assume no trecho? Então, tem aqui, né, os sinônimos de intensos, que tem força, vigor e quantidade. Forte, acentuado, intensivo, violento, abundante, superabundante, excessivo, carregado, exorbitante, exagerado, demasiado, muito grande, alto, volumoso, que ultrapassa o que é considerado normal. Duros, pesado, penoso, árduo, profundo, poderoso, absorvente, rigoroso, febril, que tem muita energia. Ativos, energético, impetuoso, vigoroso, veemente, arrojado, enfático, pujante, ardente, que é muito movimentado. Movimentado, agitado, animado, frenético, turbulento, tumultuado, quente, vivo, cheio. Então aqui, quando a gente procura um sinônimo, né, para intenso, né, o que está mais adequado para o contexto ali do que a questão está querendo seria forte, né? Tanto que se a gente trocar aqui intensos por fortes, né, não teria nenhuma alteração no sentido. Os da gripe são bem mais fortes, então dá certinho, é o mesmo sentido. Então o sentido que a palavra intensos assume aqui no trecho, o mais adequado seria, né, forte. D. Nos trechos, na cultura brasileira, qualquer espirro é sinônimo de gripe. I. A pessoa abre a geladeira, espirra porque entrou em contato com um ar frio. As palavras em negrito exercem a mesma função? Explique. Não, apesar de serem palavras parecidas, a função não é a mesma. Então, por exemplo, aqui, ó, no primeiro trecho, espirro é um substantivo. Então, a função dele é de nomear, né? Na cultura brasileira, qualquer espirro é sinônimo de gripe. Então, espirro é substantivo e tem a função de nomear, de dar nome para a coisa ali que ele está falando. E depois, no próximo trecho, a pessoa abre a geladeira, espirra porque entrou em contato com o ar frio. Ele
está dizendo que a pessoa espirra. Então, espirra aqui é verbo e tem a função, né, de indicar aí uma ação que a pessoa fez. Então, essa é a diferença. No primeiro caso é substantivo, tem a função de nomear. E no segundo caso é verbo, tem a função de indicar uma ação. Aula 4. As fake news e o leitor crítico. 1. Você já ouviu alguém dizer que as vacinas fazem mal à saúde e que podem até causar autismo? Os textos a seguir esclarecem essa questão. Faça a leitura de um trecho de um post do blog do Dr. Drauzio Varella e uma nota do Ministério da Saúde. Texto 1. Vacina da gripe não provoca autismo. Fragmento. O mercúrio é utilizado para conservar vários tipos de vacina, mas a dosagem é tão pequena que não provoca nenhum mal. O boato já é antigo e surgiu na época da pandemia da gripe H1N1, em meados de 2009. Entretanto, a cada nova campanha de vacinação contra a gripe, promovida anualmente pelas secretarias de saúde, em geral no mês de abril, pipocam nas redes sociais boatos afirmando que a vacina da gripe contém mercúrio e que, portanto, pode causar autismo. Comentários desse tipo, além de gerar desinformação entre a população, causam um problema sério de saúde pública. Segundo a doutora Isabela Balalai, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, SBIM, não é só a vacina contra a influenza que contém mercúrio, timerosal. Esse mesmo conservante é utilizado em outras vacinas, como na tetravalente, indicada contra difteria, tétano, coqueluche e meningite, e na tríplice viral, vacina contra cachumba, rubéola e sarampo, desde 1930. Texto 2. Ministério da Saúde alerta que é preciso se vacinar mesmo na pandemia. Fragmento. A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Ana Goretti, explica que, apesar do distanciamento social e da Covid-19, é importante que a população se proteja contra a gripe. Se manter imunizado é uma questão de proteção social, segundo a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, PNI, do Ministério da Saúde, Ana Goretti. O atual momento de pandemia não pode gerar impacto na queda da cobertura vacinal, enfatizou Goretti ao participar da conferência online webinar, organizada pelo jornal O Estado de São Paulo, com o tema Vacinação, um ato de amor em tempos de pandemia. O encontro virtual aconteceu nesta terça-feira, 9, dia em que se comemora o Dia Nacional da Imunização. Atualmente, o Brasil possui o maior programa público de imunização do mundo. Que elementos dos textos 1 e 2 asseguram a credibilidade das informações? Bom, para saber o que do texto 1 e do texto 2 assegura a credibilidade das informações, a gente tem várias coisas, né? A primeira é onde foi publicado. Então, quando a gente vem aqui no texto 1, a gente vê que logo depois do título do texto tem um númerozinho 4, que vai indicar que aqui no fim da página tem uma nota de rodapé. É 4 porque é a quarta nota de rodapé dessa apostila, né? Significa que já teve 3 notas de rodapé antes. E aí a gente vê que, olhando aqui embaixo, né, é um texto do Varella, ou seja, do Drauzio Varella, conforme até o próprio enunciado já fala, né, que é um post de um blog do Dr. Drauzio Varella, mas olhando aqui, né, na referência, a gente vê, né, o autor, né, o nome do texto, e aí o local em que foi publicado, que no caso é no site do Drauzio Varella. Depois, quando a gente olha, né, do caso do segundo texto, o próprio enunciado já fala que é do Ministério da Saúde, e aí quando a gente vai ver aqui, a gente vê o númerozinho 5 no final do título, aí a gente vai olhar aqui no rodapé e vai ver, né, o nome do autor e o título, e aí o local, né, em que foi publicado, né, ver que a autoria apesar de quem escreveu ter sido J. Damascena, é do Ministério da Saúde e está disponível aí no site, né, do Ministério da Saúde. Depois, além do lugar em que foi publicado, né, de serem fontes confiáveis, a gente tem aqui também que cada um dos textos vai colocar ali a fala de um especialista no assunto. Então, no caso do texto 1, tem aqui, doutora Isabela Balalai, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, ou seja, uma especialista no assunto. E aqui também, né, a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Ana Goretti. Então, outra especialista no assunto, né, que vai falar sobre essa questão. E além disso, do local em que foi publicado e de ter ali
né, a fala, o argumento de especialistas no assunto, a gente também tem uma série de informações técnicas mais precisas, né, mais científicas que vão garantir aí a credibilidade dessas informações, vão garantir que eu posso acreditar no que está sendo dito ali, que é informação científica de confiança. B. Que argumentos você poderia apontar para alguém que ainda acredita no boato de que vacinas fazem mal à saúde? Bom, os argumentos utilizados aqui são pessoais, né, que você poderia apontar. Então, o argumento que um diz não é necessariamente o argumento que o outro diz. Mas alguns pontos que a gente pode pegar aqui, por exemplo, é o fato de que o mercúrio, né, aí que existe, olha que ele fala, ó, que a dosagem é tão pequena que não provoca nenhum mal. Então, o mercúrio que é usado para conservar as vacinas, ele não faz nenhum mal, porque a dosagem é muito pequena, né? E que a vacina ela vai te proteger de várias doenças, né? Como, por exemplo, difteria, tétano, coqueluche, meningite, cachumba, rubéola, sarampo, etc. E que essas vacinas têm sido usadas há muitos anos, desde 1930, né, e que é uma questão de proteção social, né, de proteger não somente a si, mas também ao coletivo. Né. C. A palavra imunizada refere-se ao substantivo pessoas. A qual classe de palavras o termo imunizada pertence? Imunizada aqui é um adjetivo, então pertence à classe de palavras dos adjetivos. D. Como você faria para checar se as informações contidas nos textos são verdadeiras? Bom, aqui é uma questão também pessoal, como você faria para checar se essas informações são verdadeiras. Mas, assim, algumas sugestões são, primeiro, verificar a fonte, né? Isso eu já comentei na outra questão. Ver se é uma fonte confiável que publicou aquilo. Segundo, analisar se nesse texto tem a opinião aí de um especialista no assunto e onde ele trabalha, né? Qual que é a especialidade dele. Porque muitas vezes nas fake news, além da fonte não ser confiável e de nem ter fonte muitas vezes, se é aquela coisa que vem do WhatsApp, que tipo, o fulano de tal, de não sei, o Marquinho que trabalha não sei onde, que é parente de não sei quem, mandou para mim e falou que está acontecendo isso lá, sabe? Então, muitas vezes, nas fake news, a gente não tem uma fonte, a gente não tem direito o nome da pessoa, né? Qual que é o nome, qual que é o sobrenome, onde ela trabalha, qual que é a especialidade, que pesquisa que ela faz, né? Então, muitas vezes as fake news elas não vão ter isso. E aí a gente pode procurar se o texto é de uma fonte confiável, se tem um especialista ali falando, se esse especialista ele está realmente ali trabalhando com pesquisa, né? Se ele tem realmente autoridade no assunto, se tem dados científicos nesse texto, e se tudo isso não for suficiente, se tudo isso não te passar segurança que aquele texto é verdadeiro e não é fake news, você pode pesquisar em outras fontes que também sejam confiáveis para ver se essas informações batem ou não. Mas o importante é sempre ter esse senso crítico de verificar, né, aquilo que você recebe para ver se é confiável ou não. Bom, terminamos aqui então mais essa parte. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like porque ajuda bastante daí o canal também. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva para receber os novos conteúdos que vem por aí. E isso, até a próxima e tchau, tchau!